Olá, usuários e internautas do portal O Tempo. Nós estamos também com os ouvintes da Rádio Super e iniciando a live do Tempo, que nesta semana destaca o setor automotivo em época de pandemia. Nosso entrevistado de hoje é o vice-presidente da Ford na América do Sul, Rogério Goldfarb. Participe conosco através do WhatsApp 988-100-917. O DDD é o 31. E também no facebook.com/portal O Tempo. Curta a nossa página, inscreva-se. Aqui no estúdio, os editores de Supermotor, Raimundo Couto, e de Economia, Carlon Aredes. Boa tarde, Raimundo. Boa tarde, Helenice. Boa tarde, Carlon. Boa tarde aos ouvintes. Tudo bem, Carlon? Tudo jóia. Boa tarde a todos. Vamos para mais uma jornada. Com certeza. Bom, e eu vou dar o meu boa tarde a Rogério Goldfarb. Boa tarde, Rogério. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite para participar da live do Tempo. Bom, Rogério, vou começar aí, você que está em casa, não é? Mas acompanhando e vivendo toda essa situação, e principalmente na Ford há 35 anos, nós temos 3 fábricas da Ford no Brasil, não é? Uma na Bahia, outra no Ceará e também em São Paulo. E recentemente a Ford encerrou as atividades de outra fábrica em São Paulo. Com essa pandemia, o que a gente pode esperar do comportamento da Ford no Brasil? Manter essas atuais fábricas ou pode ser que uma delas seja também fechada? Não, nós não temos nenhum plano de fechar a fábrica mais no Brasil. Na verdade, o que aconteceu em São Bernardo é que nós tínhamos uma fábrica que tinha pouca utilização e era uma fábrica não pelos funcionários, mas pela estrutura dela ineficiente. E o encerramento dessa fábrica, na verdade, nos preparou melhor para enfrentar uma crise inesperada, do ponto de vista financeiro, da estrutura do nosso negócio, né? Sim, então não tem nenhuma previsão de encerramento de atividades. A Ford está preparada para esse novo momento inesperado na nossa economia e também no mundo inteiro, Rogério. Sem dúvida nenhuma, estamos mais preparados aqui no Brasil depois dessa ação. Ninguém gosta de fechar fábrica, mas ter o negócio mais robusto é fundamental quando você tem uma situação como essa, principalmente com uma queda do faturamento a esse nível que nós estamos vendo. Bom, Rogério, vamos fazer um rodízio aqui. Quero passar a bola agora para o editor de Supermotor, Raimundo Couto. Sua pergunta, Raimundo. Boa tarde, Rogério. Prazer ter você aqui novamente. Muito obrigado pela oportunidade da entrevista. Eu gostaria de saber de você, Rogério, em relação aos planos da importação do SUV Territory, que já estava programado para este ano, ele virá da China. Eu gostaria de saber se atrasa um pouco o cronograma, se está confirmada esse lançamento e se já tem alguma data que você possa nos adiantar. Não tem mudança de plano nenhuma, está confirmado. E ele vem no segundo semestre. Bom, e mesmo com essa pandemia, fácil, Rogério? Viu? Houve um atropelo aí, né, Rogério? Você ia continuar a resposta. Não, eu só falei que essa pergunta foi fácil. Tá certo. Ô, Rogério, mas agora vem outra, de economia também. Carlon Aredes é o editor de economia e também quer fazer já uma pergunta para você. Rogério, boa tarde.
Pois é, a Ford já vinha aí com um processo aí, né? Fechou uma fábrica, né? Tá até negociando a venda dela aí com a Caoa. Também deixou de produzir alguns modelos no Brasil e também tem algumas concessionárias que foram fechadas. Já vinha isso antes da pandemia. Com a pandemia, como é que fica a situação da Ford do Brasil, após a pandemia, principalmente? Olha, a resposta não é diferente daquela que eu dei. Eu acho que nós fizemos o movimento correto na época correta. Você olhar os volumes de vendas no Brasil, não da Ford, mas a indústria como um todo, você pode notar que nós não nos recuperamos da crise que começou em 2013 e 2014. Mas se não tivéssemos tomado essas atitudes de ajuste, de reestruturação da fábrica e dos nossos negócios, obviamente nós estaríamos muito menos preparados para enfrentar essa pandemia. Rogério, o Raimundo quer fazer uma pergunta para você sobre o lançamento de hoje, não é, Raimundo? Rogério, hoje na parte da manhã vocês promoveram uma coletiva de imprensa para anunciar um novo produto, um novo serviço, aliás, da Ford, o Ford Clean. Você pode nos contar aos nossos ouvintes, aos nossos internautas ligados aqui conosco nessa live, de que se trata, como é que se processa e o que tem de novidade esse serviço? Perfeitamente, Raimundo. Olha, essa pandemia está mudando o comportamento de todo mundo. Nós estamos exatamente observando e entendendo os desejos do consumidor. Então, nós criamos esse Ford Clean, que tem dois pilares importantíssimos. Um é uma certificação de toda a rede com relação a procedimentos no trato dessa questão da pandemia. Nós somos a única empresa que está fazendo isso. Nós temos 100% da rede já com um padrão estabelecido, tanto na área de vendas quanto na área de serviços. E isso inclui 15 padrões com uma série de ações que definem, por exemplo, 100% uso de máscara, regimes de limpeza e desinfecção das instalações, e regras de distanciamento social, para que os nossos consumidores, quando entrem numa revenda, se sintam protegidos. Inclusive, ele recebe uma máscara ao entrar na revenda. E esses procedimentos também estão na área de serviços, com todo mundo com máscara, luvas, aquelas máscaras de proteção facial, com a máscara normal para baixo, álcool gel e outros elementos para desinfecção, para ter certeza que quando a pessoa entra lá ou deixa o seu veículo, o veículo está protegido, tanto como os nossos clientes e os nossos funcionários. Toda a rede já está certificada e pronta para fazer isso. Então, o consumidor que precisar ir numa revenda, ele vai se sentir dentro das nossas revendas seguro. E o outro pilar desse programa é um serviço que nós vamos passar a oferecer para os automóveis, que também é inédito, não existe no mercado, ninguém está fazendo, que é um processo de desinfecção do seu automóvel. E aí a gente precisa fazer uma distinção entre
higienização e desinfectação. A higienização é mais um processo de limpeza. A desinfecção é um processo em que você ataca micro-organismos, vírus e outros. Então, nós estamos usando um produto que é usado nos hospitais mais renomados do Brasil, nas suas áreas de cirurgia, salas de cirurgia, e nas áreas de doenças transmissíveis. Esse produto não é vendido no mercado e tem que ser aplicado por profissionais. Então, nós criamos um protocolo onde você deixa o seu veículo, marca uma hora, né? A revenda recebe, faz a lavagem, faz a higienização e faz depois a desinfecção na frente do consumidor. E essa desinfecção cobre 50 áreas do carro, interna e externa, incluindo ar-condicionado e o filtro do ar-condicionado, que é tratado com esse produto. E com isso, a pessoa termina de fazer a higienização, higieniza a chave, entrega para o consumidor e ele então a única pessoa a entrar no contato com o carro depois desse processo de higienização. Esse produto utilizado foi testado pela engenharia da Ford, que garante que você tenha a segurança não só da desinfecção para a família coronavírus, mas como outros, influenza e muitos outros, e sem afetar a qualidade, aparência e durabilidade de todas as peças de acabamento ou externos do veículo. Ou seja, você vai e se sente protegido na revenda e você sai com o seu carro com a certeza que seu carro foi higienizado, né, desinfectado. Ô, Rogério, e o preço dessa higienização, Rogério, o preço dela é a pergunta aqui do Wesley Smith. Ô Wesley, o valor é de R$129. Você deixa o seu Ford na revenda, ele vai ser lavado, desinfectado e depois feito todo esse processo. Muito bom. E nos carros Ford, né? Que ele perguntou aqui também. Então, ô Rogério, agora voltando pouco... Desculpa, só um esclarecimento. Sim, é só nos carros Ford, por quê? Porque foi nos nossos carros e nos nossos materiais que nós certificamos esse produto. Então, eu não posso garantir que num outro modelo, que não é nosso, o resultado não da desinfecção, mas da qualidade dos materiais seja a mesma. Rogério, agora em relação aos empregados, né? A Ford está atualmente com 6.800 empregados. Dá para aguentar esse quadro de funcionários mesmo no pós-pandemia? Ou vai haver uma reorganização aí, um trabalho em menos turnos? Como é que está esse pensamento na Ford em relação à demissão ou não de funcionários? Bom, o nosso objetivo no curto prazo é evitar esse tipo de demissão. Ok?
Nós fechamos um acordo com o sindicato, as nossas fábricas vão voltar a trabalhar em 1º de junho, assumindo que seja seguro, tá certo? E o nosso objetivo é, obviamente, manter a nossa força de trabalho o máximo que a gente puder. Bom, continuando nessa toada da economia, Rogério, o Carlon tem mais uma pergunta para você. Bom, Rogério, com relação à atuação no pós-pandemia, né? O setor já vem aí negociando com o governo linhas de crédito aí para toda a cadeia, né? Que somaria aí quase 40 bilhões. O que mais pode sair dessa negociação, já que teve aí a pandemia no meio dela, né? Para que tenha assim uma retomada mais rápida do setor no país? Bom, essa negociação que ainda está em curso, ela veio depois da pandemia, em função de uma queda significativa do faturamento, né? Abril foi uma queda de 76% em relação a abril de 2019. E nós acreditamos que maio não deve ser muito diferente, não. Então, obviamente que temos uma preocupação grande e eu acho que tem duas coisas. No curtíssimo prazo, o problema é liquidez. E é isso que nós, junto com a Vávia, estamos tratando aí com o governo. Agora, é importante também, como você disse, a gente pensar na retomada. E isso é muito focado na questão econômica de reativar o crescimento, né? Não só na questão do setor automotivo, porque você precisa de atividade econômica. Você precisa retomar crescimento da economia, emprego, ou seja, a economia tem que restartar, como a gente fala. Né? Tem que dar um choque de crescimento aí. E isso se faz, obviamente, com políticas direcionadas para isso. Eu sou muito a favor da questão da infraestrutura, acho que é fundamental. E nós precisamos também criar mecanismos para a transferência da queda da Selic, para que ela vá parar também na ponta do consumidor. Que isso é uma coisa que não está acontecendo. A gente entende que em época de crise os bancos tendem a ser mais cautelosos, obviamente. Mas essa questão da transmissão lenta da Selic para a ponta no consumidor já estava acontecendo antes da pandemia. Então a atuação, vocês farão de algo para que chegue ao consumidor essa queda de juros, né? Como? Vocês vão atuar, defendem aí que chegue na ponta essa queda de juros, que o crédito mais facilitado e mais barato impulsionaria aí toda essa cadeia que o setor automobilístico representa. Qual seria o juro interessante, bom para o consumidor agora, Rogério? Juro bom é juro baixo, né? Nós temos um padrão de juro acima do padrão internacional, tá certo? E nós estamos com uma Selic de 3. Então, você vai comprar um carro hoje e você vai pagar um juro de 18. Entendeu? Eu não estou incluindo aqui os descontos feitos pelas próprias montadoras, né? Que às vezes você vai comprar um veículo com uma promoção com juros menores ou com entrada menor, mas a diferença a montadora paga, seja por o próprio banco dela
ou para o banco privado, né? Tá certo? Então, é um desafio essa questão do crédito. Rogério, nós vamos dar um refresco para você agora. Vamos falar um pouquinho de lançamentos, de produtos, não é, Raimundo? É isso aí agora. Dá um refresco. Que bom, vem boa hora, viu, Raimundo? Que a turma aí não é fácil não, hein? Eu tô aqui assoprando para eles aqui, viu? Para você, aliás, né? Então, Rogério, recentemente vocês promoveram o lançamento virtual da picape Ranger Storm. Nós participamos. E então eu gostaria de saber que foi a primeira vez, uma coisa inédita na história da Ford no Brasil. Será que você acredita que está surgindo um novo formato para esse tipo de evento? Olha, Raimundo, eu acho o seguinte, para nós que gostamos de inovação, se tem uma coisa, eu não diria positiva, mas interessante dessa pandemia, é exatamente essa mudança em todos os sentidos, né? Uma digitalização maior, uma busca maior por compra através de aplicativos. Então, é uma mudança num curto espaço de tempo que talvez a gente nunca tenha visto, né? E a gente descobriu que dá para fazer um lançamento virtual com uma qualidade muito boa. E eu vou dar um exemplo que você vai entender bem porque você participou. No caso de um veículo como a Ranger, toda a apresentação técnica, imagens, a gente consegue fazer virtualmente, com uma qualidade enorme. Aí você tem a questão da experiência. A experiência, você tem que entrar no carro. Mas não necessariamente no futuro esses dois lados têm que estar juntos no mesmo momento. Que era o que a gente fazia antes. Você ia para um evento, você participava de todas as apresentações e depois você fazia um test drive com um grupo de jornalistas. Quando a gente vai para a parte virtual, a parte interessante é que eu posso comunicar essa apresentação não só com jornalistas, eu posso expandir para fornecedores, posso expandir para concessionários e outros. Agora, a experiência física, ela tem que acontecer. Agora, um lançamento como nós fizemos hoje do Ford Clean, eu acho que você consegue fazer virtualmente muito bem. Né? E nessa época em que todos nós temos pouco tempo, e aí os jornalistas estão também nessa mesma situação, né? Eu acho que o virtual tem uma grande vantagem. Mas a gente sabe também que nada dessas coisas são radicais. O grande sucesso vem da capacidade de você equilibrar as duas experiências, a real, física e a virtual. E é nisso que a gente está pensando para o futuro, como é que a gente combina bem as duas. Rogério, tem pergunta aqui de leitor e de internauta no facebook.com/Portal Tempo. É o Luiz Antônio Steiner. Ele pergunta: Rogério, existem diversas indicações de que pouquíssimos fornecedores do setor automotivo resistirão a este momento crítico da economia. E aí ele pergunta como a Ford está se preparando para esta possível quebra dos fornecedores nacionais. Bom, eu acho que é ainda um pouco prematuro, Luiz, decretar que vai haver uma quebra enorme. Tá? Primeiro, a mudança e a flexibilização trabalhista permitiram um certo pulmão, aí eu vou dizer assim.
tá? O governo também, para as empresas pequenas, fornecedores bem pequenos, criou linhas de crédito. Existe também uma conversa de uma nova linha aí da ordem de 300 milhões que deve sair, desculpa, estou confundindo aqui, para empresas com mais de 300 milhões de faturamento, deve vir aí uma linha de crédito na ordem de 20 bilhões de reais, que também vai ajudar não só os fornecedores, mas também alguns distribuidores. Não se aplica às empresas grandes como montadores e grandes fornecedores. Ou seja, eu acho que não é uma quebradeira geral nesse momento, né? E nós estamos em contato com os nossos fornecedores, estamos trabalhando com eles e estamos criando alternativas também. Tá certo? Então, o grande desafio é a gente tentar minimizar o tempo parado e evitar que a crise migre para o ano que vem. Tá certo? Mas confortável, não tem ninguém confortável nesse momento. Carlos, sua pergunta agora. Rogério, eu queria uma análise sua sobre mudança de comportamento que a pandemia deve acelerar. As plataformas digitais, o contato com o cliente no pré-venda, na venda, no pós-venda, migrando aí para o mundo digital, concessionárias online. E a pandemia acelera um pouco esse processo, acredito eu, porque o não presencial hoje é o que está acontecendo, né? As compras todas virtuais, muita gente que não fazia está adaptando a fazê-las, né? Como é que fica o setor, né, a Ford, nesse contexto? Olha, o que está acontecendo é o seguinte: as pessoas, principalmente nas grandes capitais, estão sendo forçadas a usar o mecanismo online por causa da pandemia, porque não pode sair. Mas, ao mesmo tempo, elas estão aprendendo que estão economizando muito tempo fazendo isso. E é mais fácil do que muita gente imaginava. Então, tem uma eficiência em todo esse processo, tanto do lado do empresário, como do lado da pessoa física. E isso tende, sem dúvida nenhuma, a continuar. Com relação à Ford, e aí não somos só nós, a questão da venda online eu acho que está crescendo com a pandemia. Nós temos um programa chamado Compre Sem Sair de Casa, que você faz todo o processo online, a venda é feita por um distribuidor que você escolhe. Se tem algum documento para ser assinado, ele é assinado na hora da entrega, e a entrega é feita com todos os cuidados do momento da pandemia, nesse momento de pandemia. E nós estamos trabalhando para que nem essas últimas assinaturas aconteçam fisicamente. E o carro chega em casa. Então, tem muita gente que está gostando dessa experiência. E nós temos visto uma procura grande de testes no sistema. O pessoal entra, testa, vê como funciona. Alguns compram, outros não. Mas a gente vê que o interesse é crescente. Rogério, Raimundo quer fazer uma pergunta agora sobre produto para você. Então, Rogério, hoje a Ford comercializa no Brasil o carro nas versões hatch e sedã,
também o EcoSport, os pioneiros dos SUVs, e a picape Ranger, que foi recentemente renovada e vem da Argentina. O Territory, você já confirmou. E como a Ford em outros mercados possui uma gama interessante de ofertas, queria que você nos confirmasse se o Escape híbrido vem aí. Olha, o Escape híbrido é um produto que a gente tem um desejo grande. Ele precisa de algumas adaptações para o mercado brasileiro e eu não posso te confirmar, não por causa que eu não quero contar para você, mas eu não quero contar para os meus competidores o que eu vou fazer. Mas é um grande produto. Tá bom. Ô, Rogério, falando aí em carros, em preços, né? Tem uma pergunta aqui no internauta, no facebook.com/portal Tempo, que é do Wesley Smith. Aí ele pergunta, os preços, Rogério, vão ser mantidos, tendo em vista a retração do mercado? Aí eu até acrescento a pergunta aqui do Wesley. Pode ter até redução, tendo em vista a demanda baixa, Rogério? Como tem acontecido aí no preço da gasolina, a gente vê aí caindo toda semana, ou não? Os preços vão ser mantidos? Olha, é difícil para mim dizer o que vai acontecer com os preços, porque cada empresa tem a sua estratégia. Tá certo? Agora, eu acho que é importante entender que os impostos não caíram no automóvel e que o câmbio aumentou brutalmente os custos de tudo que é importado e coisas que são dolarizadas. Então, hoje, todos os veículos têm uma enormidade de componentes eletrônicos. O Brasil não produz nenhum componente eletrônico. O Brasil não produz nenhuma tela de cristal líquido. Hoje você não comercializa nenhum veículo sem uma tela de cristal líquido. Até as motocicletas hoje começam a ter telas de cristal líquido. Elas são importadas. Então, quando você pega as commodities dolarizadas e os componentes importados, a pressão nos custos é muito grande. E essa é a tempestade perfeita que o setor automotivo está vivendo. Você tem um crédito caro e escasso, muitas vezes. Você tem uma queda brutal no faturamento e uma pressão enorme nos custos. Essa é a equação que nós estamos vivendo. Cada empresa vai tomar essa decisão dentro da estratégia dela. Mas a pressão de custos é uma realidade. Momento complicadíssimo, né, para a indústria nacional. Carlos, você tem uma pergunta aí nessa área nessa seara da economia. Nessa linha mesmo, Rogério, que você acabou de falar, com essa questão do dólar, né, que está alto, que pressiona os custos, né, como você bem disse agora, como é que fica então a taxa de nacionalização dos fornecedores, né, das peças? Você acredita que deveria ter um incentivo ou vai ter uma canalização aí de compra para eles, quem tem, né, produto para competir com os importados, por exemplo? Olha, você está falando mais na questão dos componentes, né? Sim, os fornecedores. Isso. O que acontece? Tem coisas que você pode substituir e tem coisas, como os eletrônicos que eu mencionei, que você não tem como substituir. O desafio que a gente tem é tentar entender essa tendência do câmbio. Porque
Porque para você localizar alguma coisa, você tem que fazer um grande investimento. Você não está falando de nacionalizar coisas básicas que a gente já são locais. E ninguém consegue definir se esse dólar de 5,7, 5,3 vai continuar ou vai mudar. Então, nós estamos reavaliando toda essa questão da localização, mas estamos cautelosos com apertar o botão para fazer acontecer. Precisamos ter um pouco mais de clareza com relação a essa questão da trajetória do câmbio e o seu impacto na economia. Bom, Rogério, o Raimundo quer falar um pouquinho com você agora sobre vendas, não é, Raimundo? Mercado, de uma forma geral. Rogério, numa entrevista recente que você nos deu, publicamos aqui em O Tempo, você nos disse que do crescimento de 9%, cerca de 9% no ano passado, 78% desse percentual foi graças às vendas diretas. A pergunta é, a realidade do mercado pós-pandemia contribuirá para não alterar esse quadro e qual a sua visão acerca das vendas especiais? Olha, bom tempos aquele que eu conversei com você antes da pandemia, né? Verdade. Agora, nós estamos com uma redução muito grande esse ano. Essa redução aconteceu tanto na venda direta, essa venda muitas locadoras e grandes frotistas, e também a venda ao consumidor. É difícil saber o que vai acontecer se aquela trajetória que a gente tinha antes vai mudar. Eu acredito que a venda direta aos grandes frotistas ainda devem continuar altas na retomada. Agora, o mix entre a venda ao consumidor e aos grandes frotistas é muito difícil de prever, mas eu acho que vai continuar ainda bastante alta nesse processo de recuperação. Rogério, tem outra pergunta aqui do leitor Esteves. Ele mandou a pergunta pelo portal otempo.com.br. E ele quer saber sobre o K 1.5 aspirado, que é um carro rápido, mas ele queria saber se existe um plano de lançamento do K 1.0 Turbo, né? Essa versão Turbo, que tem feito tanto sucesso aí já em outros modelos, não é? Como no Onix, no Up TSI, Polo TSI, HB20, TGDI. A Ford pensa em ter essa versão turbo e tem gente aqui também no facebook.com/Portal Tempo também querendo saber sobre o Ford Ka 1.0 Freestyle, se ele volta. Então são duas questões aí, o turbo 1.0 e essa volta do Ka 1.0 Freestyle. Nós temos mundialmente esses motores com a versão turbo, 1.0 turbo. E até o momento, isso é uma questão da Ford, né? O Ka tem sido o segundo carro mais vendido no Brasil, de maneira consistente. E quando a gente olha bem esse consumidor, vamos dizer, o que entrega o nosso motor 1.5, em termos de potência, consumo e preço, ele ainda é muito forte, muito competitivo. E a gente acha que deve continuar competitivo. Então, no curto prazo, a gente não tem a intenção de trazer o turbo, não. Tá. Ô, Carlon, você quer falar aí mais sobre economia? Não é até questão, um pouco pegando carona na sua resposta de agora, sobre o Ford Ka, que é um carro de mão de venda aí da Ford. Eu queria falar sobre o aplicativo, mercado de aplicativo. Quem demanda, né, esse serviço que trabalha, é mais amigo ou mais inimigo aí das montadoras? Ele é um mercado ou tira mercado? Olha,
eu vou falar para você uma frase que eu tive de um chefe muito bom que eu tive no passado, que me inspirou muito. Ele dizia que nos negócios vocês não têm nem amigos nem inimigos. E a questão dos aplicativos são uma realidade. E eles precisam de carros. Então, cabe a nós criar oportunidades dentro desse cenário. Então, eu não vejo como inimigos de maneira nenhuma. Agora, também nessa questão da pandemia, é importante entender o que vai acontecer. Não acho que vai desaparecer, mas não sei se continuará crescendo como estava andando. É verdade. Nós tivemos, por exemplo, na China, agora que a pandemia está diminuindo e está começando a abrir, um aumento da compra de veículos, porque as pessoas preferem usar o carro dela. Não acho que vai ser uma mudança tão dramática que vai quase que inviabilizar o aplicativo. De maneira nenhuma, ainda vai ser uma porção importante. Mas talvez tenha alguma mudança de trajetória no crescimento. Rogério, tem outra pergunta aqui da Renê Franco. Renê Franco quer saber, a Troller, né, que é uma das indústrias, aí, uma das empresas do Grupo Ford, ela pode sofrer, aí tem um risco de fechamento, já que é uma indústria pequena? É a Renê Franco, no facebook.com/portal Tempo, que pergunta para você, Rogério. Oi, Renê, como eu disse antes, não, de maneira nenhuma. A marca Troller é uma das marcas mais queridas no Brasil. Quando a gente faz pesquisa de mercado, é impressionante a força dessa marca. A gente acabou de lançar no final do ano passado um modelo novo, com câmbio automático, que tem uma capacidade enorme para off-road, mas também expande um pouco a abrangência da base de consumidores para aquele consumidor que quer fazer off-road, quer ter aquela experiência, mas no dia a dia, na semana, quer um pouco mais de conforto. Então, sofrendo como todos nessa pandemia, mas não tem planos de fechamento, não. Que bom. Boa notícia, então, não é? Raimundo, tem pergunta? Mais uma pergunta, meu amigo Rogério, sobre eletrificação dos automóveis, ainda que a pandemia possa, e naturalmente vai acontecer isso, né? Postergar um pouco esses cronogramas de lançamento, esses planos todos. Mas eu gostaria de saber de você como anda a eletrificação da Ford no Brasil e no mundo. Olha, a Ford fez um investimento, a gente anunciou alguns anos atrás no Salão de Detroit, um investimento de 11 bilhões de dólares para carros eletrificados. E aí nós temos os híbridos plug-in e o elétrico. E no elétrico eu não posso deixar de mencionar o Mach-E, que você conhece bem, né? Tive a oportunidade de acelerar esse Mach-E lá em Los Angeles. Exatamente. E o Mach-E tem várias, é o Mustang, um Mustang SUV. Tá certo? E é totalmente elétrico, digitalizado. Ele tem 3 modelos, o mais simples, tem um médio e tem o GT. E o simples, ele acelera de 0 a 100 mais ou menos como um Porsche Cayman.
E o GT está acelerando em cima de um Porsche 911, com motor turbo, né? Aspirado. Ou seja, a gente tem mundialmente uma linha de produto eletrificado fantástica. E, obviamente, isso vai vir para o Brasil a um determinado tempo. Não esse modelo especificamente, não estou me comprometendo aqui com esse modelo, mas a eletrificação vai ser sinônimo de tecnologia e de modernidade. Não acredito que vai ser o grande volume de vendas do Brasil por algum tempo, ou da América do Sul, e mesmo em muitos grandes mercados do mundo, mas, sem dúvida, será o exemplo de maior tecnologia entre os automóveis. Não só porque ele é eletrificado na questão da tração, mas toda a integração entre esses motores elétricos e todo o arcabouço tecnológico, digital que esses carros vão trazer. Só para encerrar minha parte, tu seja, desculpa. Só para dizer, esse carro, os elétricos para nós, da Ford, eles não serão de grande volume, mas sem dúvida nenhuma serão uma amostra clara de tecnologia da marca Ford no mundo. Ok. Naquela oportunidade, ele foi apresentado em novembro, uma pré-apresentação, e o plano era de lançar comercialmente nos Estados Unidos no final desse ano. Tem informação que isso segue mantido? Olha, eu sei que eles não tinham mudado, mas não tenho a confirmação final, para ser sincero com vocês, em função de toda essa dinâmica da pandemia, né? Ô, Rogério, tem uma pergunta aqui do Luiz Antônio Jurgen no facebook.com/Portal Tempo, e ele quer saber que tem visto uma movimentação crescente das montadoras com relação à entrada no mercado de locação para o consumidor final de veículos. Ele cita como exemplos a operação da Toyota e da Mitsubishi. A Ford, é a pergunta dele, ela pretende entrar nesse mercado também, nesse novo modelo de mercado, ou conta ainda com a locação de veículos por conta da compra de frotistas? Nós temos avaliado muito essa questão. A Ford, para aqueles que têm mais idade um pouco, deve lembrar que a Ford tinha a Hertz, era dona da Hertz. Então nós tivemos muitas experiências aí no tempo passado com locadora, porque tínhamos uma. E nós estamos avaliando isso. Ainda não chegamos à conclusão que o modelo que algumas dessas montadoras aí mencionadas é o correto para nós. Mas é um estudo que continua. Tá bom, Rogério, eu quero agradecer a sua participação aí, muito boa, falando sobre esse mercado tão desafiador agora também para a Ford, e que você deixasse aí uma mensagem final para a gente. Olha, nós brasileiros já passamos por muitas crises. E a nossa capacidade de resiliência, a nossa criatividade e persistência nos levou à frente. Então, eu não acredito que vai ser diferente dessa vez. Vai ser muito duro, é difícil a gente ver esses números de fatalidades todos os dias, né?
mas eu tenho fé de que nós vamos sair e vamos transformar esse Brasil da maneira que a gente quer, que é com crescimento econômico, gerando emprego e provendo saúde, educação para todas as pessoas. Obrigada, Rogério Goldfarb, ele que é o vice-presidente da Ford para a América do Sul. Raimundo, obrigada pela sua participação. Muito obrigado pelo convite de participar. Helenice, Carlos, obrigado a participação. Rogério, um abraço a todos. Carlos, muito obrigado aí mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade. Ok, Rogério, muito obrigado por participar, obrigado aí aos ouvintes e internautas que nos acompanharam e meus companheiros aí de bancada, muito obrigado também, um grande abraço. Bom, amanhã a gente tem live do Tempo também. Está confirmado Ricardo Bacelar, o auditor da KPMG, com mais de 35 anos de experiência, com particular ênfase em tecnologias disruptivas e inovação. Mande suas perguntas. A live do Tempo vai ficando por aqui e muito obrigada pela sua audiência. Tchau, até amanhã.